Seja bem-vindo, eu sou Vicente Esteves, esse é o canal Travessão Novo. Você já viu que eu estou com companhia hoje, já já eu te apresento. Abre a vinheta para a gente entrar no assunto logo. Galera, mais uma vez, que bom que a gente está aqui junto. Hoje eu estou muitíssimo bem acompanhado. Você está vendo, eu acho que é desse lado da tela, ou é desse lado da tela que aparece para vocês, não sei. Minha amiga Audrey está conosco. Audrey, oi. Oi, tudo bom, gente? Sejam bem-vindos ao canal. Obrigado por aceitar o convite. E hoje a gente vai falar de um assunto que é bem bacana e é bem polêmico, e eu gosto de polêmica. Então a gente vai falar hoje de diversidade e inclusão, né? E convidei a Audrey para falar um pouco para a gente sobre esse assunto. A gente discutiu um pouco nesse mundo de RH, esse mundo corporativo, um pouco sobre diversidade e inclusão. E antes da gente entrar no assunto, Audrey, quem é você? O que você está fazendo aqui? Por que a gente está junto? Eu sou a Aldrin Tagliatelli, 31 anos, trabalho com RH há 6, quase 7 anos. Desses últimos, pelo menos os 3 últimos anos, foi também com foco em diversidade e inclusão. Sou sócio proprietária da empresa Rota 7 Consultoria, que presta consultoria de diversidade e inclusão e marketing para empreendedores das minorias, então é bem nichado mesmo, né? Já fui embaixadora de uma multinacional sobre diversidade e inclusão, prestei serviço para uma startup que faz recrutamento e seleção para diversidade e inclusão, que é a Camaleão.co, como Talent Acquisition. Então, já estou envolvida nesse meio há muito tempo, também por fazer parte, né, da comunidade LGBT. Sou uma mulher lésbica, assumida há mais de 10 anos, e estou trabalhando já há bastante tempo, trazendo essas temáticas para que elas sejam, em alguns pontos, problematizadas, em outras, tratadas pelas companhias que têm realmente interesse em cuidar desse assunto. E aí, pegando um pouco o gancho do que você está falando do teu histórico, você trabalha em RH já há um tempo e já há algum tempo voltado para isso, ou seja, é um assunto recorrente. A gente fala disso em congressos de RH, a gente fala disso em grupos menores de gestores, é um assunto que já tem pesquisa rolando já tem algum tempo, é um tema que está o tempo todo aparecendo. E se está aparecendo, é porque tem demanda, se está aparecendo, é porque as pessoas estão interessadas. Por que a gente ainda não está no lugar onde a gente deveria estar neste tema, se a demanda existe, se o interesse existe, se existem os esforços e os estudos? Olha, na verdade, eu acho que cabe muito às empresas trabalhar a diversidade de uma forma estruturada. Eu acho que é aí que a gente acaba perdendo e é nesse quesito que a gente acaba demorando muito para fazer as ações necessárias de diversidade da forma correta, tá? Não é que a diversidade é um assunto novo. É um assunto que não é novo, mas é um assunto que teve voga com mais ênfase nos últimos anos, né? E nem todas as empresas estão realmente interessadas em cutucar a ferida corporativa no seu profundo para chegar num patamar onde a diversidade seja um assunto tratado com seriedade. Porque não adianta ações motivacionais, organizacionais, que levem a ideia de diversidade, sendo que a tua empresa, no profundo, não está pronta para cuidar desse assunto, né? Eu acho que o que falta é profundidade. As empresas até falam sobre isso, mas de uma forma Mas é muito raso. É raso, é muito raso. E aí me veio uma dúvida pessoal, porque também por estar inserido, é raso o discurso ou é rasa a ação? Porque eu vejo um discurso, às vezes, muito apaixonado em algumas corporações, e aí a minha resposta para a minha pergunta seria que o raso é a ação, não tanto o discurso. O Eu que acho você que os acha? dois. Se você for parar para prestar atenção, é os dois. Porque o discurso, ele leva o que você já está fazendo. Se você não está sendo profundo na ação, seu discurso acaba sendo raso também. No sentido de você vende uma ideia de que sua empresa é inclusiva e vai fazer um processo seletivo com uma pessoa trans, por exemplo. E daí na recepção ela já é tratada com transfobia por não respeitarem o nome social. Então, no final do dia, as pequenas coisas fazem muito efeito e muita diferença. Então, às vezes, a empresa ela até vende um discurso muito bonito, só que se você for parar para olhar, até o discurso é fraco. Acho que esse é o grande maior, a nossa grande oportunidade no mercado. Eu acho que a única forma de atacar isso é com a educação. É fazendo com que as pessoas, de fato, entendam as ações. E eu estou dando só um exemplo simples, tá? É a mesma coisa que contratar um PCD e não adaptar a empresa para recebê-lo, sabe?
esse tipo de coisa. Pois é. E aí você falou de trans, você falou de PCD, a gente já falou da comunidade LGBT QI+. Tem a galera da melhor idade, existem os Sim. negros. A gente também fala de diversidade e inclusão quando a gente fala de empoderamento feminino e posicionar a mulher em vagas de destaque, etc. É muito. A diversidade é diversa, né? Sim. Dentro da diversidade, eu tenho vários subgrupos que se misturam em algumas situações e outras não. E muita gente também tem esse entendimento super raso de que diversidade é só LGBT e PCD. E não é, vai muito além. E começa onde? Porque, assim, de novo, transformando na prática, né, às vezes uma ação atende uma população que não atende outra, que atende parcialmente uma terceira. Em que população começa? Isso vai depender da empresa, do nicho, do que ela quer atacar e qual é a estratégia dela. Não tem como te trazer uma receita de bolo perfeita. Isso vai depender muito da empresa. Então, vou dar um exemplo do nicho que eu sempre trabalhei, que foi em call center. A gente sabe, né, quem está no mercado de RH principalmente, sabe que call center é um local onde você encontra muitos LGBTs, né, em todos os cargos, em todos os níveis hierárquicos, você vai encontrar pessoas LGBTs, né, por ser um mercado que é bastante inclusivo por si só, pelo atendimento ser um atendimento que não acontece presencialmente, a tolerância sempre aconteceu de forma meio velada, e isso acabou fazendo com que fosse o início de carreira para muita gente, né? Então, muitos jovens começam a sua carreira no call center, depois vão aí galgando outros degraus em outros locais. Mas por ser um local muito inclusivo, tem muito LGBT. É bem comum a gente ver. Então, a gente pode dizer que começa pelo LGBT, se for uma empresa nesse nicho. Agora, se eu estou falando de uma empresa que trabalha o operacional, chão de fábrica, que envolve engenharia mecânica, você vai ver muito pouco esse público e o que tem geralmente não é assumido, não fala sobre o assunto. Então não dá para falar que a LGBT seria a melhor forma, mas você encontra muita gente da melhor idade. Você encontra muita gente mais sênior. Então aí seria nessa empresa uma estratégia melhor lidar primeiro com isso. Se eu falo de uma empresa, sei lá, focada em educação, eu vou ter muita mulher, porque a pedagogia é predominantemente feminina. Predominantemente feminina. Então depende, entende? E aí a gente vê assim que usando esse exemplo da empresa de educação, talvez a inclusão fosse trazer homens, Sim, já que é predominantemente feminino, e a gente quase não encontra. RH também é uma área predominantemente feminina, em que encontrar homens não é assim tão fácil. Quer dizer, hoje em dia já está um pouco mais comum, mas não era até um tempo desse. Exato. E você pode falar de TI também. Tecnologia da informação tem muito pouca mulher. Então é um local onde a gente pode trazer mais mulheres e trazer LGBTs e mulheres LGBTs e tem muito espaço para trazer muita coisa, né? Tudo vai depender realmente de onde a empresa está, qual patamar de evolução que ela tem nesse quesito e como isso pode melhorar. Entendi. E partindo do princípio de se escolher um nicho, qualquer um que seja, qualquer população que se escolha, né? Qual que você acha que é a primeira ação? Uma ação um pouco genérica, é claro, porque cada população vai requerer um tipo de abordagem, mas uma abordagem que funcionaria tranquilamente com o geral. Educação. Eu acho que educação é o princípio de tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? Você, como empresário, dono de uma empresa, decidiu que a tua empresa precisa falar mais de diversidade. Qual o passo número 1? Procurar um profissional, uma empresa que possa tratar a diversidade de uma forma mais estratégica, falando dos teus KPIs, dos teus OKRs, o que você quer fazer e qual é realmente a tua estratégia. Então, a pessoa vai fazer uma consultoria, ela vai entender teu papel, ela vai entender onde você está e para onde você quer ir.
e ela vai te ditar algumas estratégias que você precisa seguir. Por exemplo, eu entendi que a tua empresa tem um espaço muito grande para incluir mulheres, é uma empresa de tecnologia. Então, tem espaço para a gente falar de diversidade falando de mulheres. Então, vamos entender como está a tua população? Fazer pesquisa, conversar, fazer mentoria, trazer treinamento para alta gestão, para que eles estejam prontos para viver aquilo. Isso se couber, né? Se a empresa já estiver bem preparada, dá para a gente ir um pouco mais rápido, mas tudo vai depender, primeiro, de criar esse ambiente diverso, onde as pessoas que estão sendo incluídas sejam incluídas verdadeiramente, porque fazer um grupo de Pride, colocar 4 LGBTs num cantinho, não é incluir, é segregar. Eu estou misturando a pessoa, mas não estou. Eu estou fazendo de uma forma muito assim, superficial, realmente. Então, o que eu preciso é incluir de verdade. Como? Eu preparo as pessoas que estão na empresa para receber essa diversidade, educo essas pessoas, e daí sim eu consigo introduzir uma pessoa dentro desse contexto de diversidade para que ela possa, de fato, se sentir parte do todo. E não, ela é o unicórnio, é o diversinho ali. Essa não é a ideia. A ideia é que ela se sinta parte do todo e pronto. Não tem o diferentão, é o barroco. Eu lembrei do meme. Não é a ideia, né? É para incluir, então é para fazer parte. Isso também responde parcialmente a pergunta de uma seguidora nossa, a Evelyn Cunha, que mandou uma pergunta para a gente, que é assim, como iniciar esse trabalho, incentivar a diversidade nos setores onde o público é predominantemente masculino e antiquado? E aí, complementando o que ela está questionando, existem... Uma das formas que a gente, enquanto consultoria, consegue ajudar é trazendo talentos diversos durante o processo seletivo, né? E aí, falando da minha realidade, eu começo a fazer certas seleções que a dificuldade de encontrar candidatos diversos é muito grande. Áreas técnicas, como, por exemplo, ferramentaria, mecânica, tem muito, mas tem muito pouco. E, às vezes, a gente tem uma demanda muito específica em termos técnicos que a gente não consegue atender com a diversidade. O que faz agora? Olha, nesse caso, eu acho que cabe muito à empresa entender que a diversidade ela não é só contratar pessoas LGBTs, contratar mulheres, contratar PCDs, e fazer com que essas ações rodem e elas possam vender a ideia de já temos uma população. O papel da diversidade nas empresas é uma questão que envolve também o seu papel na sociedade, como ela tem agido para empoderar essas pessoas e fazer com que elas cheguem até ela. Porque, como você disse, é muito difícil como consultoria, isso eu posso dizer como recrutadora de diversidade. Encontrar pessoas com as especificações técnicas necessárias para alcançar aquele papel que a empresa está me pedindo, né? Às vezes eles pedem um ser humano que não existe. Eles querem 20 anos de experiência, ter morado fora, que seja trans e negro. Pera, calma. Não é assim, né? Não é tão fácil encontrar essa pessoa, se é que ela existe. Então, como empresa, como eu posso ajudar essas pessoas a chegarem até lá? Eu posso distribuir, sei lá, eu posso de alguma maneira criar uma iniciativa de educação? Dar um curso? Sei lá, contratar um profissional de eletroeletrônica e dar um curso sobre isso com um nicho em pessoas trans, por exemplo. Né? O Google faz muito isso no Google Campus. Dá cursos especializados em X área para mulheres trans ou homem trans ou pessoas em qualquer minoria que possa, de alguma maneira, ter o conhecimento técnico necessário para alcançar esses locais. Então, além do meu papel de dentro da minha empresa, populacionalmente, eu estou fazendo alguma coisa, como eu estou atingindo a sociedade nesse sentido? O que eu tenho entregado como responsabilidade social para fazer com que essas pessoas cheguem até lá? Então, assim, já estou fazendo um papel que é ajudar a educar, empoderar. Né? Então, eu já estou fazendo a minha parte interna e externa de alguma maneira. E, além disso, como o RH, que eu acho que se existe uma área que está super envolvida com isso e precisa estar pronta para lidar com isso, é o RH. Né? Então, como RH, recrutador, por exemplo, qual especificação daquele pacote de competências do meu job description eu posso abrir mão para trazer uma pessoa mais diversa? Então, assim, eu preciso daquele unicórnio, daquela pessoa com 300 mil coisas. O que daquele pacote eu posso tirar para dar a chance a uma pessoa diversa? Né? Eu preciso entender que nem sempre eu vou encontrar essa pessoa. Então, às vezes, eu tenho que abrir mão de alguma especificação, trazer um treinamento melhor, mais robusto, dar uma mentoria para essa pessoa antes dela começar a fazer o que tem que fazer dentro da empresa, a fazer as suas ações. O que eu posso fazer como empresa para
preparar essa pessoa. Exatamente isso. Incluir é entender que não tem como, entendeu? Você fazer esse milagre. Mas aí vem um questionamento meu pessoal, e que muito provavelmente a gente não vai conseguir responder aqui hoje, que é: a gente RH está preparado para isso? Porque eu tive uma discussão sobre essa frase que eu vou falar agora, um tempo desse, que até agora eu não consegui resposta, e sinto que tenho uma obrigação. Eu sinto que eu, pessoalmente, falhei com a próxima geração de recursos humanos. Porque eu vejo certas perguntas, certas atitudes de colegas de área que eu olho assim e penso, gente, isso é RH hoje? Ou eu estou muito errado, ou eu estou fazendo tudo muito errado há muito tempo. Ou a gente tem uma dificuldade na formação de alguns dos nossos colegas, porque eu falo desde do básico, assim, de em grupos de WhatsApp a pessoa vai virar e diz, gente, alguém tem um telefone da empresa tal? Cara, vai no Google e procura o telefone da empresa. Você não vai perguntar da pessoa no grupo de WhatsApp. Ou então, gente, alguém pode me mandar a convenção coletiva da categoria tal? Cara, entra no mediador e vai buscar. Essas coisas mais básicas, eu vejo uma luta ainda de parte da nossa comunidade RH. E aí eu colocar na mão do RH essa responsabilidade de ajudar a organização a trazer essa diversidade, a gente está pronto para isso? Olha, não, Vi. Eu acredito que não, tá? Não vou dizer majoritariamente, porque eu não estou em todos os lugares, então não tem como garantir E isso. assim, é a nossa Mas percepção, ninguém é dono da verdade. olhando a situação de fora hoje, não. Não estamos prontos, mas temos muito material interessante pronto e que traz muito conhecimento de uma forma muito tranquila e até mesmo barata para as empresas, né? Eu sempre fui extremamente estudiosa, não entrei no RH já sabendo de diversidade, eu já era de RH quando eu descobri a diversidade, por necessidade, por ser LGBT e por entender que eu podia fazer mais. Então, acho que isso é muito uma epifânia da pessoa também, sabe? De se olhar como profissional de RH e entender, eu estou completo como profissional? Eu Eu ainda estou tenho que fazendo o que eu aprender. deveria, cumprindo o meu papel. E assim, sempre tem mais para aprender, sabe? Não entrar nesse. Eu percebo que muitos profissionais, ainda tradicionalistas demais, acreditam que sabem que tem que saber que tá bom assim. E não é assim que funciona. Todos os dias você precisa se reinventar como profissional. Se tratando de RH, então, faz muito tempo que o RH deixou de ser uma área operacional, que só operacionaliza processos. A gente tem que ser, e esse é o RH do presente, né? Nem do futuro mais. Uma área consultiva, que agregue valor à alta gestão da empresa, que faça modelos preditivos de gerenciamento de crise, tente mitigar problemas e, principalmente, que olhe para o RH como uma área que tem que fazer com que os recursos humanos funcionem. Porque senão não seria recursos humanos, seria recursos monetários ou qualquer outra coisa assim. Sim. É o que eu penso. Uma das formas que o Brasil encontrou para a inclusão de PCDs foi o estabelecimento de cota. Sim. E que hoje é um grande desafio para as companhias manter a cota ativa, porque assim, você cresce, a cota cresce junto com você, mas a população PCD talvez não acompanhe isso, tem todas as questões de limitação e de acesso dessas pessoas a conhecimento e a educação para fazer mais, talvez. Existe toda uma discussão para isso, mas cota você acha que é o caminho para as outras populações? Não vou nem dizer que porque com o PCD a gente acertou, a gente errou. Já era, já aconteceu, é a realidade que a gente tem hoje. Mas para as outras populações, para as outras minorias, né? Mulheres, negros, LGBTQI+, sei lá, o que tiver ainda de discussão de diversidade, você acha que cota é o caminho? Olha, na verdade, quando a gente fala de cota, é bem complicado, tá? Eu vejo a cota como justiça nesse momento, tá? Mas ela não pode ser o A fim da bengala. situação. É.
Eu chego no momento em que a minha cota está preenchida, eu sigo preenchendo minha cota, tá maravilhoso, e é isso, estou fazendo a minha parte. Mas Muito lá perigoso. dentro, e lá dentro as pessoas não se sentem incluídas, elas não se sentem acolhidas. Exato. Entende? Não É adianta o que eu botar. disse, você não pode ter. Você não pode ter um unicórnio no cantinho e achar que isso inclui a pessoa. Não inclui. Incluir é verdadeiramente fazer com que a pessoa faça parte de um todo. Que ela tenha voz ativa como todos os outros, que ela possa ir e vir, e fazer, sabe, plano de carreira dentro da empresa. Está disposta a fazer com que o teu PCD seja o seu executivo de RH? Né? Uhum. Você tem que entender que as pessoas elas têm que realmente fazer parte do todo. Então, assim, o que você está fazendo? É só cota? Chegar ali e para, sabe? Eu não posso entrar muito em méritos do que eu já vi, porque eu acho complicado E a expor, gente também não né? quer expor, Mas, né? assim, exato. Mas o que eu posso dizer é assim, tá, eu vou lá, coloco a pessoa num papel extremamente operacionalizado, ensino ela a fazer aquilo, é um PCD, ensino o PCD a fazer aquilo, e ele vai ficar naquele cargo para sempre, porque eu não tenho para onde subir ele mais. Eu não tenho como adaptar ele em nenhum outro cargo. Isso é incluir? Não sei. Eu acho que não. Né? Eu acho que, na verdade, você tem que trazer para a pessoa possibilidades de ser um profissional dentro da empresa independente, onde ele possa sonhar, onde ele possa, sabe, fazer com que os objetivos dele sejam alcançados. Porque senão ele está limitado àquilo, àquele salário, sem evoluir. Isso não é justo, não é incluir. Entende? Incluir é realmente colocar a pessoa no meio. Fazer com que ela tenha liberdade de fazer dentro da empresa. Isso é realmente fazer. A cota ajuda a entrar, mas ela não garante desenvolvimento. Então, é bem complicado. Não vejo que cota seja uma boa ideia para outras circunstâncias. Eu acho que no que se trata de PCD é importante. Mas as outras pessoas precisam chegar às empresas independente de cota. E eu sinto que a cota, falando especificamente do PCD, acabou virando uma coisa de, eu preciso cumprir número porque eu preciso cumprir legislação e não quero tomar multa todo mês. Isso. É como eu E disse, às é um jeito vezes, de entrar. Mas é só. uhum. E aí isso leva a uma outra pergunta da Micharles também, que é seguidora nossa. Inclusão é uma palavra de ordem, porém algumas empresas determinam a inclusão somente para pessoas com deficiência física, com alguma limitação, e pelo que eu entendi aqui da pergunta dela, assim, limitações que não tenham impacto na operação, né? Mas isso dificulta o acesso de pessoal com habilidade especial, como, por exemplo, surdos, autistas. Como você vê essa atividade na empresa e o que o RH pode fazer para mudar esse cenário? Educação do RH como um todo, para lidar com essas pessoas. Então, imagina a X situação. Eu decidi incluir pessoas surdas. Não tenho gente suficiente dentro da empresa que fale língua brasileira de sinais para fazer com que essa vivência da pessoa seja mais natural. Né? Ela tem possibilidade, de alguma forma, parcialmente me ouvir ou fazer leitura de lábios para que eu possa me comunicar com ela? Como que funciona Ou isso? eu tenho intérprete suficiente para ficar apoiando os gestores e ficar Exato. fazendo rodízio? Eu tenho uma Exato. Não experiência adianta só. interessante com surdos, assim, foi bem bacana. Porque Os a gente surdos, eles. tinha... Desculpa, Pode pode falar, falar. meu amor. Não, pode falar. É, eu não tinha posição de gestão na época, mas eu exercia a liderança sobre uma equipe que tinha a característica de ser o depósito de PCDs. Já era assim quando eu entrei. E a grande maioria surdos, e eu não conseguia, não falava nada, não falo até hoje. Eu comecei a aprender na época, mas acabei não levando para frente, falha minha. Mas cheguei a carregar e falei, olha, desculpa, eu tenho 70% da equipe lá de surdos, eu preciso dar orientações, eu preciso mostrar para eles como as coisas precisam acontecer, etc. E eu não consigo me comunicar com eles. Ou a gente consegue um intérprete, ou a gente tem que resolver de outro jeito. E eu não quero resolver de outro jeito. Porque as pessoas estão ali e elas precisam dos empregos delas, independente de qualquer coisa. Foi um parto conseguir um intérprete na cidade na época, eu estou falando de 2004. E nessas horas a gente entrega a idade. Em 2004 eu já trabalhava há algum tempo. E aí, assim, a gente conseguiu, depois de muita luta, encontrar a galera, duas pessoas
que eram intérpretes e que, num valor que a gente podia pagar, porque não tinha essa questão de budget, etc. E essas pessoas começaram a circular a fábrica inteira. Olha, tá precisando de alguma ajuda aqui, tá precisando de alguma ajuda aqui, e eles ficavam o dia inteiro rodando a fábrica. Eu abusava, inclusive, às vezes da boa vontade das pessoas. Olha, preciso dar orientação aqui, segurava a criatura lá comigo durante 40 minutos. Eu passava as instruções do dia, fazia reunião, entendia as demandas, etc. E era uma galera que a gente tinha um problema seríssimo de absenteísmo. E a gente tinha 3 casos sérios de alcoolismo. Então a gente conseguiu, pelo simples fato de conseguir se comunicar com eles, da maneira deles, conseguiu diminuir o absenteísmo porque eles começaram a se engajar mais e ver que faziam parte, etc. As pessoas com o cenário de alcoolismo, a gente conseguiu dar encaminhamento, a gente conseguiu... não sei se hoje ainda estão sem beber, mas na época teve um processo de parada e isso para a gente foi muito positivo. Mas ele só aconteceu a partir do momento que a gente olhou para a gente e disse: não são eles que têm limitações, sou eu. Eu não consigo me comunicar com eles. Eu não consigo fazer a minha mensagem chegar. Então, eu preciso resolver isso. Não são eles. Eles não vão poder fazer nada com relação a não escutar. Eu posso fazer alguma coisa com relação a não... a fazer com que eles me ouçam, de alguma forma. E é um caso assim, que eu tenho muito orgulho, assim, sério. Sem dúvida foi com certeza o correto a fazer. Eu acho que a empresa ela precisa se mover para fazer com que essas pessoas sejam entendidas e tentar simplesmente olhá-las como seres humanos, independente das limitações. É muito complicado porque, ao mesmo tempo que a gente diz a empresa precisa se adaptar, a gente não pode esquecer que essa não pode ser uma desculpa para não fazer. Muita empresa fala, eu não tenho como receber PCD porque eu não tenho adaptação no meu prédio, por exemplo. Então, eu não consigo contratar um cadeirante. Eu não tenho como contratar um intérprete, então não tenho como contratar uma pessoa surda. Eu não tenho estrutura do piso com sinalização para as pessoas cegas. E sempre tem uma desculpa de eu não tenho, não dá. O que as empresas precisam entender o brasileiro deficiente está acostumado a não estar adaptado. O mundo dele não é adaptado. Ou você acha que um cadeirante consegue andar tranquilamente na rua de São Paulo? Não consegue. Entendeu? Porque nada é adaptado. O mundo não foi adaptado para ele. Então, ele está acostumado a viver certas limitações. Né? O que também não é desculpa. A gente tem que chegar muito nesse equilíbrio. Tá, eu não estou 100% preparado agora, mas eu consigo disponibilizar um elevador onde a pessoa consegue transitar? Eu consigo trazer segurança mínima para ela, onde ela consiga executar o que ela tem que fazer? Eu consigo fazer uma concessão aqui ou ali para eu conseguir incluir essa pessoa? Então, é muito do querer. É o que eu te falei, é sair do discurso raso, da foto no LinkedIn, pro vamos operacionalizar isso. Eu tenho prazer de dizer que trabalhei numa empresa que contratou uma pessoa com deficiência, né? Ele tinha uma deficiência motora, e a empresa não estava, teoricamente, 100% pronta para atender aquela pessoa. Mas ela falou, vamos fazer, e vamos entender ali, junto com a pessoa, o que a gente pode fazer para melhorar o dia a dia dela. E foi o que foi feito, e a pessoa está lá até hoje, concorrendo a cargos de liderança, e nada vai impedi-lo de fazer o que ele tem que fazer, independente das limitações dele. Porque a empresa, de fato, incluiu ele. Não só trouxe ele e falou, agora a gente tem um PCD para mostrar. Não. Realmente ele está incluído. Ele é um como todos os outros, entende? Isso é muito legal. E também, voltando no que você falou sobre pessoas com deficiência, no sentido de ser um autista, uma pessoa com algum tipo de deficiência intelectual. Nesse caso, a empresa precisa estar preparada de verdade, né? Principalmente porque as peculiaridades que essa pessoa vai apresentar precisam ser respeitadas, né? Então, assim, já trabalhei com autista e tranquilo, assim, durante muito tempo eu nem sabia que a pessoa tinha algum tipo de espectro autista, ela me falou isso depois e eu nunca nem tinha percebido. E, assim, é muito tranquilo, de verdade. Eu acho que quando você não tem o viés de, a pessoa é autista, você nem percebe. É só quando a pessoa realmente te traz essa sinalização. Porque ela pode ter uma vida completamente comum, normal, ordinária, como qualquer outra pessoa, sabe? Sei lá, a pessoa tem síndrome de Down. Ok, ela pode ter uma vida completamente normal,
executar tarefas independente da limitação que ela possa vir a ter. E o galera Então, animada. Muito, Não, entendeu? é Eles são tão muito afim de fazer. divertido o tempo todo, numa vibe assim muito positiva e tal. Galera, a gente está aqui falando já tem um bom tempo, e mesmo com edição vai ficar uma coisa enorme, porque o assunto é bom e o papo tá é bom, não tá não, Audrey? Ai, a gente fala muito, meu Deus! É sinal de que tem conteúdo, eu acho isso muito positivo. Então a gente vai fazer o seguinte, vai ter vídeo parte 2. Você que está terminando a parte 1 agora, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha e ativa os sininhos, porque a parte 2 vem aí, você vai ser notificado. Olha só que legal. Atreva-se ao novo, vem com a gente. Tchau!